Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez a oportunidade que estamos tendo e pedimos nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores aqui desta casa tão querida e amada, para que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, possa ser bem intuída. Pedimos o auxílio e que nós outros possamos assim aprender ao máximo todos os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, falando do sexo dos espíritos. Sueli. Cá estamos dando sequência, né? Esse assunto é o seguinte, a sorte das crianças após a morte aí no Livro dos Espíritos. Kardec fez uma abordagem assim, bem resumida a respeito desse tema, até porque ele é de grande importância, mas ele está, ao longo, né, de toda a obra de Kardec, sendo reportado com isso, né, na lei do progresso, na lei de liberdade, ele está sempre sendo, né, cogitado em alguns temas, dentro de alguns temas aí no estudo da doutrina espírita. Mas ele fez acho que são 4 ou 5 só que perguntas a respeito do sexo dos espíritos, porque logo de início os espíritos respondem para ele que não tem, né? Então não havia uma necessidade de fazer muita abordagem a respeito, porque não tem. Então vamos à pergunta 200 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo? E eles respondem, não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, essa força poderosa, que ela é uma força poderosa, ela é responsável, inclusive, pela evolução do ser. Mas ela existe no espírito não como nós entendemos. Não existem espíritos masculinos, espíritos femininos, são espíritos. Eles não são nem masculinos e nem femininos. São espíritos que, por ocasião da reencarnação, aí sim vão exteriorizar esta força que pertence à alma, mas não como nós entendemos. Então, por ocasião da reencarnação, os espíritos vão, então, exteriorizar esta força numa polaridade, ou masculina ou feminina. Então, isso aí para que o espírito adquira experiência. Então, na 201, Kardec pergunta, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E eles respondem sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Eu sempre costumo brincar que isso aqui é vingança. A nossa vingança, entendeu? Quando tem aqueles homens machistas, né? Ah, isso é trabalho de mulher. Não, mulher no volante, Deus me livre, é perigo constante. Né? Dá até rima, né? Essa frase aí. Então, eles fazem uma discriminação tão grande entre a mulher. Fraqueza, sexo frágil, né? Só que tem que as mulheres aguentam dores que os homens não aguentam. Isso aí está provado pela biologia, né? Eu acredito que se os homens tivessem que parir, eles morreriam só de ter essa ideia. Parindo, então, ia ficar criança órfã. Não ia ter pai, né? Pois é. Mas aí que tá. Não existe importância maior entre o homem e a mulher. São diferentes. Inclusive, o cérebro masculino e feminino trabalham completamente diferente. É igual, o cérebro é igual, mas a maneira de trabalhar é diferente. Claro que nós temos
assim, respaldos, né, para essas diferenças por conta das funções que o espírito num corpo masculino exerce e no corpo feminino também. A questão dessa aparente fragilidade, né, é necessária por causa da maternidade. É importante isso, né? Aquela aparente fragilidade que não tem fragilidade nenhuma, né? Mas a constituição feminina, do corpo feminino, ela está mais adequada não só por conta da parte biológica, da parte genital, quanto também de todo o ser. Ela amamenta, ela lida diretamente com o bebê, né? E o espírito encarnado num corpo masculino, o corpo masculino, ele é mais denso, tem mais músculos, ele é diferente, ele não tem aquela leveza do corpo feminino para abraçar aí o bebezinho e também outras atividades também, né? Então, por conta das diferenças de funções, porque a diferença entre o homem e a mulher é só essa, e isso mais para frente a gente até vai ver, né? Porque tem lá no Livro dos Espíritos, mais para frente nas leis morais, aborda bastante essa questão aí do masculino e do feminino. Então há uma separação de funções, mas nunca, né, de importância, porque são os mesmos espíritos. Aí a gente, né, se vinga dessa maneira, assim, ó, você fica aí sendo machista, falando, mulher, então você vai reencarnar mulher. Nossa, eles quase morrem, alguns quase morrem, né? Não, mas aí eu não venho. Eu falei, vem, meu amigo, você vai pedir. Você vai até pedir. Você vai implorar para vir num corpo feminino. A bem da verdade, os espíritos dizem que quando o espírito reencarna num corpo feminino, ele tem oportunidades de queimar etapas reencarnatórias. É tanta importância o espírito reencarnar num corpo feminino que ele tem a possibilidade, não é porque ele está num corpo feminino que vai queimar a etapa, ele tem essa possibilidade de aproveitar a sua atividade, a sua encarnação no corpo feminino e queimar etapas reencarnatórias, de tanto que é importante, de tanto que o espírito num corpo feminino pode evoluir muito rápido. Muito rápido. Então um desejo, é um desejo dos espíritos, né? Quando eles precisam da escolha que eles fazem das provas e das expiações para reencarnar, o espírito pede, às vezes, vir num corpo feminino ou masculino de acordo com as provações e as expiações que ele tem que passar aqui nesse mundo, né? Então, são os mesmos espíritos, não tem espírito masculino, nem espírito feminino. O que acontece? Que aí vocês podem estar pensando, mas tem, né? Assim, tem, né? Porque, os espíritos têm nomes, né, masculinos, né, são com a ideia de serem homens ou mulheres, né? É a irmã Sheila, é Emmanuel, é André Luiz, né? Então tem nomes, né? Os espíritos. Pois é porque eles são espíritos errantes. O espírito errante é aquele que reencarna. É aquele que vai e volta, vai. O que é um planeta? Perdão, planeta não, que eles não são, mas um cometa. Cometa é um astro errante. O que é um astro errante? É aquele que fica passeando aí no universo. De tempos em tempos ele passa, né? Pela nossa galáxia, pelo nosso sistema solar, um ou outro. Ele fica passeando. E o espírito também, ele vai e vem. Ele passeia aí entre a dimensão espiritual e a dimensão material. Então nós somos espíritos errantes, que estamos indo e vindo por necessidades evolutivas. E nessas encarnações, não é também comum que o espírito troque de polaridade sexual a cada reencarnação, porque isso não é tão simples assim.
Não é tão fácil para o espírito se despojar daquele arcabouço psicológico que ele teve na encarnação, ou na polaridade masculina ou na polaridade feminina, e ficar trocando, porque isso dá muito trabalho. Afinal de contas, ele cria um vínculo com essa polaridade. Então, enquanto ele precisar dessa polaridade, ele vai reencarnar como homem, ele vai reencarnar como mulher. Quando há necessidade da mudança, por conta do aprendizado, das lições, dos sentimentos e das virtudes que ele desenvolve em cada polaridade. Aí ele vai trocar. E é todo um trabalho que se faz com isso. Não é? Um espírito que passa aí 4, 5 encarnações num corpo masculino ou num corpo feminino. Quando ele tem que trocar de polaridade, ele traz ainda naquela encarnação que se segue, né, com essa mudança, ele traz muitas características daquela psicologia a qual ele estava ligado nas outras encarnações. Então é comum, às vezes, a gente ver um espírito num corpo masculino, um homem aqui na Terra, com trejeitos femininos. E logo essa pessoa é taxada de gay, de homossexual, né? Ele é taxado disso, só porque ele tem trejeitos femininos. Pode ser que ele até tenha determinadas tendências, mas pode ser que ele esteja numa encarnação de mudança de polaridade, em que ele passou muitas encarnações numa polaridade e ele reencarna na outra. É todo um trabalho sendo feito, mas ainda fica algumas coisas, ainda ficam algumas tendênciazinhas na maneira de se expressar, no gestual. Então acontece isso e ele é erroneamente chamado de homossexual, de gay. E a mulher, muitas vezes, ela é masculinizada, né? Masculinizada, aí começam aqueles rótulos desagradáveis, né? Mas acontece a mesma coisa. Um espírito que passou tempos e tempos num corpo masculino, quando ele muda de polaridade por necessidades reencarnatórias, por necessidades evolutivas, esse espírito pode trazer, então, também alguns trejeitos masculinos e ele está num corpo feminino. Não quer dizer que não seja uma mulher e que o homem não seja um homem, apenas trejeitos por conta dessas reminiscências que ainda ficam. Não é o caso dos homossexuais, tá? Não é o caso, é bem diferente. Nós não vamos tratar disso hoje, porque o nosso assunto é saber se o espírito tem sexo ou não. Mais para frente, nós vamos tratar aí desses transtornozinhos que acontecem, que fazem parte da caminhada evolutiva da alma. Isso faz parte, né? Então, mais para frente nós vamos falar. Não, provavelmente você vai encontrá-lo. Porque quando as almas partem da Terra, elas continuam com aquela aparência do perispírito da última encarnação. Normalmente é assim. O espírito pode até escolher uma outra aparência para ele, mas ele tem que ser muito evoluído, ele tem que estar num nível assim muito grande. Mas normalmente a gente, ao partir dessa Terra, seu marido partiu daqui, ele continua com aquela aparência que você conheceu. E vai ver. E provavelmente tem visto nos sonhos. Porque nós encontramos com os nossos afetos nos sonhos. E quando você partir, você vai com essa aparência. Porque esse é o seu perispírito dessa encarnação. É o último que você teve outros, mas quando você reencarnou, seu material genético oferecido pelos seus pais foi manipulado por você enquanto espírito com o seu corpo espiritual, formando esse corpo que traz traços genéticos dos seus pais. Então você é diferente da sua outra encarnação em termos físicos, é o mesmo espírito.
Então, quando você partir agora, você vai com essa aparência. Só que você não vai ficar com essa aparência muito tempo, e nem ele vai ficar com a aparência muito tempo que ele desencarnou. Porque normalmente o espírito, ele vai se curando dos probleminhas que ele teve. Uma pessoa que teve uma doença muito grande, que estava perturbado ou estava muito debilitado, né? Ao desencarnar, permanece um pouquinho assim, até que seja tratado, vai ser assistido, vai ser socorrido e vai para os hospitais. Ele vai melhorar. Então, eles vão ficando, o espírito vai se desvencilhando dos traços da idade. Então, normalmente, os espíritos dizem que quando ele se desfaz de todos os traços traços do que aconteceu, não é da aparência, não. Ele renova como se ele tivesse uns 30 anos. E você vai reconhecê-lo assim. Não importa isso. 24 anos não é nada para o mundo material, para o mundo espiritual. Não se preocupa com isso, não. Você conheceu ele com quantos anos? Pois é. Você vai relembrar o tempo que você conheceu ele. Aquela juventude, a juventude do corpo, né? O espírito depois, quando ele fica se distanciando das doencinhas que teve, da idade, ele fica com uma aparência jovem. Uma aparência jovem. Agora, quando você chegar a encontrá-lo, você vai vê-lo com a aparência que você conhecia, porque o perispírito, ele é uma matéria manipulada pelo pensamento. Então, ele pode se envelhecer ou ele pode se renovar. Né? Então, se você tiver dificuldade de reconhecer, mas não vai ter, não. Pode estar certo que não vai ter, não. Não, você vai encontrar e vai reconhecê-lo. Agora, encontre imediatamente. É isso que às vezes as pessoas perguntam, encontra imediatamente? Nem sempre, não é imediato. Os espíritos, eles se aproximam pela sintonia do pensamento, pelo nível evolutivo. Se você estiver no mesmo dele, vocês vão se encontrar rapidinho. Quando há uma distância muito grande de sintonia evolutiva, porque um é bem mais adiantado que o outro, aí há uma demorazinha da aproximação. Mas, normalmente, a gente que está aqui nessa terra, a gente está quase todo mundo no mesmo barco, sabe? Então, a gente se encontra, assim. Pode estar tranquilo, que você vai encontrar. Não, que isso. Não tem problema. O espírito, depois, quando ele chega num patamar de espírito puro, ele não precisa mais de reencarnar. Então, ele perde essa necessidade do masculino e do feminino. E os espíritos se reconhecem pela própria energia deles. Não é a aparência que mostra quem eles são uns para os outros. Né? É a própria energia deles. Somos todos irmãos, mas a gente encontra. Isso aí é uma certeza. Por isso que tem uma frasezinha que eu gosto muito, quando a gente fala de perda de pessoas amadas e tudo, que a dor da perda nunca pode ser maior do que a certeza do reencontro. O reencontro é um fato. Nós vamos encontrar com os nossos afetos, com os nossos amores, né? Agora, de uma forma diferente, vocês na espiritualidade, vocês serão irmãos. Vocês não são marido e mulher mais, vocês foram marido e mulher aqui na atual encarnação que que você está vivendo. Agora, partiu para a dimensão espiritual, esse laço consanguíneo, ele não existe. Por quê? Para que ele existe? Para que o laço consanguíneo, para que as famílias se unem? Para que elas possam sublimar sentimentos. Então, ele já terá sublimado o sentimento com você e você com ele, então vocês não serão mais marido e mulher, vocês serão irmãos, mas se reconhecerão como almas que se amam. Né? Porque o objetivo dos relacionamentos é a sublimação do sentimento. Com certeza. Com certeza vai valer a pena. É mais ou menos parecido com aquele casal que passa
muitos anos casados, né? Um casal que está com 75 anos de casados, né? Eu conheci um casal assim, que eles já alcançaram 75 anos. Quer dizer, ali, a partir, né, de um determinado momento, não é mais marido e mulher, são amigos, grandes amigos, almas que se amam, né, que se amam. Então, essa questão da consanguinidade, aquela do rótulo marido e mulher, já ficou para trás. O objetivo é esse, é alcançar a sublimação do sentimento, né? Então, com certeza, todos nós vamos encontrar com os nossos afetos. Podem ter certeza disso. Estou enganando não, sabe por quê? Quem fala isso é Kardec, não sou eu, né? Kardec que fala. E como nada que ele falou até agora, por conta que ele falou, não, que ele registrou, que os espíritos falaram para ele, nada foi desmentido pela ciência ou pela observação, então com certeza isso é fato, né? E por que não seria, né? Por que não seria? Qual seria o objetivo que Deus teria, né, em formar famílias que vão se dissolver? Nunca. Né? As famílias são justamente para fortalecer os laços. A reencarnação, ela não rompe laços, ela fortalece laços. Né? Com o decorrer do estudo da doutrina, a gente observa isso, que ela fortalece os laços. Sim, com certeza. É verdade. Nada, que isso? Olha só. A diferenciação sexual não alcança o núcleo da individualidade, representado pelo espírito imortal, pois fica contida nos limites extremos da organização do perispírito. Então, essa diferença de homem e de mulher, é por isso que na espiritualidade você vai ter espíritos com a forma masculina e espíritos com a forma feminina, porque eles estão revestidos do perispírito. O espírito, na essência, ele não tem essa diferenciação. Mas veja bem, está escrito aqui, ó, a diferenciação sexual não alcança o núcleo da individualidade. Quer dizer, a individualidade é a alma, é o espírito. Ele não alcança esse núcleo, representado pelo espírito imortal. Então, a individualidade é o espírito imortal. Então, essa diferenciação de sexo, ela não alcança essa individualidade. Pois, ó, fica contida nos limites extremos da organização do perispírito. Então, a gente vai ficar com aquela aparência, ou de homem ou de mulher, da última encarnação que teve. O espírito passa para o plano espiritual, levando as impressões e recordações das existências terrenas no perispírito em graus variáveis. Então, o espírito é muito lúcido de tudo o que aconteceu, não só na última encarnação que ele teve, quanto também nas outras. Né? Nas outras encarnações, que a cada encarnação, todas as aquisições, todo o aprendizado, tudo vai para os núcleos em potenciação da alma. É como um HDzinho de computador, né? É como esse pendrivezinho que eu coloco aqui. Tudo vai para os núcleos em potenciação da alma. A gente deposita o cérebro, depois deposita isso, né? O espírito retira do cérebro e deposita no seu núcleo, no seu HD, na sua capacidade de armazenar experiências. E aquilo fica lá. Então não se perde, nada se perde. Né? Todas as lembranças, as recordações, aquilo tudo está lá no arquivo mental, né? No arquivo do espírito. O espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em posição de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da unissexualidade. Porque o espírito não tem esse sexo de masculino ou feminino. Ele passa por inúmeras encarnações em corpos masculinos, inúmeras encarnações em corpos femininos, e isso vai dar a ele a característica da unissexualidade quando ele não precisar mais de reencarnar. Quando é que ele não vai precisar mais? Quando ele já tiver reunido todas as aquisições e virtudes e conhecimentos em ambas polaridades.
Então, ele não precisa mais de reencarnar como homem ou como mulher, ele não vai reencarnar mais. Ele já é um espírito puro. Até lá, ele vai precisar de experiências numa ou noutra. E ele pode reencarnar, mas não tem problema nenhum, ele não se emancipa através do sono. Você também. Quando você encontra com ele, você está encarnado, ele está desencarnado. Você encontra com ele no sonho, você está em igualdade de posição com ele. Porque o espírito não dorme. Quem dorme é o corpo. Quando o corpo dorme, o espírito se separa. E ele fica de igualdade com os espíritos desencarnados. Com a diferença, só a diferença, que ele está ligado ao corpo físico, por um laço magnético. Então, qualquer coisa que haja com você, no seu corpo, você está presente nele. E o desencarnado não tem mais essa ligação, porque ele não tem mais corpo, né? Por isso que a gente fala que ninguém morre dormindo. Ninguém morre dormindo. Porque quando o espírito se ausenta ali do corpo que é dele, que ele está encarnado, ele está ligado a ele magneticamente. Então, qualquer coisa que aconteça no corpo, qualquer ameaça não só externa quanto interna, que seja um mal súbito, um mal-estar, tanto que às vezes a gente acorda à noite sentindo alguma coisinha. É uma dorzinha de cabeça que apareceu, é um enjoozinho que deu, tudo, qualquer coisa que aconteça no corpo, o espírito está diretamente nele. Então, por isso que ninguém morre dormindo. Porque quando há algo que vai provocar a morte do corpo físico, começa a se sentir mal, começa a ter algum problema. As pessoas falam, morreu sem sentir. Não, não existe isso, ele sentiu. Houve uma dor, houve uma coisa, não é assim somente assim sair, não. Isso não acontece dessa maneira, né? Então, a hora que começa o corpo a dar sinais de que não está bem, o espírito está diretamente ligado a ele e vai estar consciente ali no momento da morte. Ele pode que ninguém veja, ele não acordou, a pessoa que estava dormindo do lado não percebeu, mas ele ficou presente no momento da partida dele, né, da morte. Então, é por isso que não acontece uma morte com o espírito longe. Nunca o espírito volta enquanto o corpo morto. Não tem essa possibilidade, né? O corpo nunca vai morrer sem ele. Ele está ali, o espírito vai passar por tudo, pelo a dor, o sofrimento, percepção de tudo que está acontecendo, e aí o corpo morre. Então, aí vai acontecer a desencarnação. Mas o espírito vai estar sempre presente, né? Então, quando o espírito reencarna, não importa que ele reencarne, por exemplo, qualquer espírito que esteja encarnado agora, qualquer um de nós aqui, a gente pode se fazer presente em corpo espiritual pela liberação do sono, né? Do sono do corpo, e ter contato com outros espíritos também encarnados que também estão com o corpo dormindo. Né? Quando o espírito deixa o corpo por conta do sono do corpo, ele entra na dimensão espiritual com o seu perispírito, com aquele que ele vai quando ele desencarnar. Então, o sono do corpo físico é um ensaio, praticamente, para a morte. É a mesma coisa, só que no sono ele volta para o corpo. Na morte, ele não volta. É a mesma coisa, ele adentra no plano espiritual e volta para casa. Né? Simples assim. Os espíritos devem progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências variáveis nos campos masculino e feminino. Por exemplo, na mesma polaridade sexual, o espírito pode ter várias encarnações em vários níveis sociais. Né? Ele pode renascer numa comunidade muito pobre, como ele pode renascer num país muito rico e ele ter uma posição privilegiada, né? Financeiramente falando, ou não, pode ter uma condição de miserabilidade total, né? Porque ele necessita dessas experiências todas para que ele possa adquirir virtudes,
né, conhecimento sobre tudo. Então, da mesma maneira, acontece com a polaridade sexual. Da mesma forma, é tão simples isso, não tem muito, por isso que eu acho que Kardec não desenvolveu tanto ali naquele capítulo, só acho que são 2 ou 3 questões aí, 200, 201, 202, né? 3, né? Pois é tão pouquinho, porque não havia essa necessidade, porque não tem nada além disso, não tem nada, não tem mistério nisso. Não há nada, não há um mistério. Da mesma maneira que um espírito precisa renascer numa condição de miserabilidade, e em outra oportunidade, numa condição de muita riqueza, ele também precisa nascer numa condição masculina ou numa condição feminina. Então, isso não tem mistério, é a mesma coisa. Em cada oportunidade dele, ele vai receber conhecimentos, lições que ele vai aprender para ele desenvolver, né? Então, aqui, o que um espírito, né, num corpo masculino tem oportunidade de desenvolver? Energia, força, poder, racionalismo, iniciativa, coragem. Num corpo feminino, vai desenvolver ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição, amor, por conta das funções, como a gente falou no início, que são diferentes. Não sei se vocês já repararam, o cérebro masculino e o cérebro feminino trabalham diferente, e isso se mostra, se exterioriza nas atitudes das pessoas. Vocês, aqui tem homens e mulheres, né? Eu faço a pergunta para ambos, né? Vocês já viram um homem achar as coisas dentro de casa com facilidade, dentro de uma gaveta, dentro da geladeira, dentro de um armário? Não acha nada. Eles não acham nada. Eu falo com meu marido, você está enxergando, meu amigo? Você está enxergando? Eu pedi para você pegar um vidro de álcool. Aí ele falou, onde está? Eu falei, olha, ou ele está aí, eu estava na parte de cima, precisava do álcool, eu falei assim, ó, ou ele está aí em cima dessa mesinha, em cima da geladeira, ou lá dentro da salinha. Ele tá, é um vidro de álcool, grande. Não é uma coisinha desse tamanho para procurar. Ah, não tá não, olha, não achei. Não tá, você pensa que botou, mas não botou. Aí tá, eu tive que largar o que eu estava fazendo e ir lá. Aliás, eu não cheguei nem a levantar, porque quando eu virei para trás assim, ele estava em cima da geladeira que tem lá na parte de cima. O álcool. Aí eu falei, materializei ele agora, hein? Ele não estava aí. Porque se ele tivesse aí, você tinha visto, né? Aí ele falou, não, mas não é possível, ele não está. Eu falei, não, pois é. Gaveta, não acha nada dentro de uma gaveta. Nada. Nem se tiver em cima, que dirá se tiver embaixo de alguma roupa. Não acha nada. Mas sabe por que isso? Porque o homem, ele tem visão frontal. Ele não tem visão lateral assim. Claro que ele tem campo visual, mas eu digo assim, ele não se preocupa com o entorno. Porque ele, lá nos primórdios, o espírito encarnado num corpo masculino, ele tinha a tarefa de proteger a sua casa. Então, ele enxerga muito bem, longe, coisa que a gente nem alcança, eles estão vendo. É aquela visão frontal, aquela visão reta, em que eles são capazes de detectar o inimigo a uma distância que a mulher jamais conseguiria. Por outro lado, a mulher ficava lá na sua cabaninha, tomando conta da prole. Ela tinha que estar atenta a todo e qualquer barulhinho e qualquer coisa para a proteção dos seus filhos, né? Então, ela tinha que estar atenta se um bicho passava por trás da cabana, estivesse por ali. Então, é assim, uma pessoa, um homem entra num supermercado pela primeira vez, ele só vê o que está na frente dele. A mulher entra pela primeira vez, ela vai saber onde está tudo, porque a antena já está lá, né, mostrando, porque ela foi criada para isso. Então, não é uma questão de ser melhor ou pior, cada um na sua função. Por isso que o homem não acha nada, que a visão dele é frontal. Se tiver muito na frente dele, ele vai ver. Mas se tiver assim dos ladinhos ou tiver embaixo alguma coisa, não vai achar. Porque ele não foi criado para isso. Reparem uma outra coisa que é super interessante, não sei se vocês já repararam, eu falo por conta da minha amiga Magui ali, eu acho que ela tem resquícios masculinos, sabe?
ela tem a encarnação dela na outra, pode ter sido, né? Quando a gente sai, às vezes, daqui, que a gente vai lanchar, aí, se a gente entra, né, num espaço, agora está meio difícil com essa questão aí da pandemia, mas a gente sempre fez isso, né? Quando a gente entra, seja o lugar, ela tem que sentar de frente para a rua. Ela não fica de costa. Isso é uma característica masculina. Reparem, vocês quando forem a um restaurante, aonde que os homens sentam? Eles sentam na frente da porta. Né? É instintivo isso neles. É um instinto protetor, né? De ver qualquer coisa e logo proteger o ambiente. Então, eles precisam ver. Eles foram criados para isso, para a proteção. Então, olha só as características. Olha, energia, força, poder, racionalismo, iniciativa e coragem. São características masculinas, que muitas vezes as mulheres têm, mas têm muito menos intensidade. Porque, por outro lado, ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição e amor, isso fica por conta da personalidade feminina. Mas tudo isso é muito importante para o produto final. Qual é o produto final? A liberdade plena e, no mundo material, a união. Né? A união de forças, a união de atributos, de talentos. Né? Por isso que existem essas oportunidades do espírito desenvolver vários sentimentos. Por isso que eles precisam de reencarnar, ora como mulheres, ora como homens, mas esse ora aí, não vamos entender que é sempre assim, não estou satisfeita aqui como mulher, na próxima eu falo isso, que na próxima eu venho num corpo masculino, que eu não quero mais ser mulher, né? Não quero mais um corpo feminino, como se isso fosse assim, né? Fosse só escolha. Não, é necessidade kármica. Não é simples escolha, é necessidade kármica. E isso vai contar para tudo, né? Em todas as situações. Nós vamos ter a encarnação nesta ou naquela polaridade, nesta ou naquela situação social, nesta ou naquela condição intelectual, por necessidade kármica. Não é simplesmente uma escolha. O que a gente escolhe, isso está na nossa escolha porque a gente vê a necessidade disso. O espírito, quando ele sai do corpo físico e ele entra, né, ele volta a ser espírito, a alma desencarna, volta a ser espírito. O que é voltar a ser espírito? Não era espírito? Era. Só que ele volta, ele sai da limitação temporária, como alma no corpo físico, que todos os seus conhecimentos eram mais restritos ali àquela encarnação que ele estava tendo. Quando ele deixa esse corpo físico, ele volta a ser espírito, que ele era antes também, mas com a diferença que ele tem ampla visão de todas as suas encarnações. Enquanto no corpo físico, quando ele está com... Ele é uma alma animando um corpo, ele não tem. Tá esquecido. Né? Existe, ele tem, mas ele não percebe. Então, quando ele volta a ser espírito, que ele tem a amplitude de tudo que ele precisa, de todas as necessidades, isso não acontece imediatamente, não. Isso acontece quando ele sai do estado de perturbação da morte, que todo mundo passa. Né? A gente está dezenas de anos aí num corpo físico, obviamente que a gente está ligado a esse corpo e vai ter uma dificuldadezinha, não é simplesmente assim, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é bem assim, né? Tem os constrangimentozinhos causados pelo apego à vida, pelo apego à matéria, pelo apego aos amores, aos afetos que aqui ficam. É tudo um elemento de detenção ainda do espírito na vida que ele está acabando de deixar. Então, quando ele sai disso, quando ele se liberta, aí sim, ele entra naquele estado de lucidez, lembrando de tudo, ele faz um balanço da vida que ele levou, o que ele fez que não devia ter feito, ou ao contrário, o que precisa para ele evoluir mais rápido nas próximas encarnações. Aí sim, se houver necessidade, ele então vai mudar a polaridade dele. Ele vai sair de
de um corpo feminino para um corpo masculino, ou vice-versa. E aí ele vai ficar desenvolvendo tudo isso aí, esses sentimentos, essas virtudes que são necessárias, né, para a vida num plano material, principalmente como o nosso, que é um plano muito materializado. É um plano muito grosseiro. Né? Então, a alma reencarnada aqui, o espírito num corpo masculino, ele se vê na obrigação de desenvolver essa força, esse poder, essa energia, porque ele foi colocado ali com o objetivo da proteção, proteger a sua família, proteger os seus, né? Então, e também, claro, os outros, mas principalmente partindo da responsabilidade com os seus, né? E isso faz parte da evolução. A sede do sexo não se acha no corpo físico, mas na alma, em sua sublime organização. Quando se fala sede, é a energia poderosa que é essa energia da sexual, que não tem a ver com a exteriorização do sexo no corpo físico. Não tem a ver isso. É uma força genésica, é uma força inerente a ele, é a força que impulsiona essas almas ao progresso, que tem a exteriorização do corpo físico quando o espírito está encarnado. Então a sede é na alma, mas não é a sede do homem e mulher, do sexo masculino ou feminino. É a força poderosa, é a força genésica que dá origem à exteriorização no corpo masculino e no corpo feminino. Então a sede é na alma. Nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja sua forma de expressão, será destruída, mas sim transmudada no estado de sublimação. O objetivo é exatamente esse: através dessa força, alcançar a sublimação desse sentimento ainda tão terreno que é a paixão. Então, o sexo, ele é a força geradora da evolução. Se a gente se reportar bem lá para trás, na época das cavernas, né, da idade onde vivíamos nas cavernas, aonde ninguém era de ninguém, não tinha núcleo familiar, tinha as mulheres e os homens, mas as mulheres, por serem colocadas numa condição mais inferior, por conta, né, de não ter a força, o poder, a energia, a coragem masculina, elas sempre foram, inclusive eu brinco que eu não quero voltar, porque a mulher é explorada até hoje, com todo o tempo, com toda a evolução do ser, a mulher continua sendo inferior ao homem, explorada no trabalho, ela desempenha o mesmo trabalho e ela ganha menos, porque ela é mulher. Então a gente vê aquele comportamento lá de trás do tempo das cavernas, ainda nos dias de hoje, numa forma subliminar, mas resistente, mas bem verdadeira, bem real. E isso acontece, não resta dúvida. Mas lá atrás, no tempo das cavernas, era assim: aquele que agradava daquela fêmea, pegava aquela fêmea, mesmo que ela não quisesse, era força, né? Ela tinha que aceitar, puxava, tem aquelas chargezinhas, puxando, o homem da caverna puxando a mulher pelos cabelos, jogando dentro da tenda e tudo. Era assim mesmo, entendeu? Ninguém era de ninguém. A mulher era obrigada a se submeter, não tinha como, porque ela era mais frágil, fisicamente falando, ela não tinha a força do homem para resistir, como continua isso por causa da organização física, que é diferente. Então, naquela época, era o poder, né? O poder. O poder gerava o desejo de ter o que ele quisesse. Ele tinha o poder, ele tinha a força, então ele podia ter aquela que ele quisesse. Então era aquela força genésica no mais alto grau
da falta de noção, né, de sentimento. Não tinha. A parte disso tudo era materialmente falando mesmo. Era como animais mesmo, com essa força que eles não sabem que força é essa, que para eles é só para reprodução, né? Só para reprodução. Mas acontecia isso e levava. Então, o que gerou isso? Aquela força toda, ela foi sendo trabalhada pelo que foi surgindo por conta dela. Porque, por exemplo, pegava uma fêmea, a força, né? Só que ele acabava se interessando por aquela fêmea. Gostou dela. E o que acontecia? Ele então protegia ela dos outros. Né? Era aquela guerra, ele fazia a proteção dela dos outros. Quer dizer, aquela força animalesca do início começava a ter um tomzinho de sentimento, de interesse por aquela fêmea, de desejo por aquela fêmea, querer para ele só. E isso, aquela força toda foi evoluindo e se somando a ela sentimentos. E depois ele acabava gostando dela, desenvolvendo uma certa afeição e panhava ela para si e formava família. Então os núcleos começaram a se formar assim, dessa maneira, com a evolução daquela força poderosa sendo manipulada pela união com o sentimento, com a docilidade, e assim foi chegando até a monogamia. Que aí deixou-se a poligamia, né, e passou-se a entender que a monogamia seria a expressão mais correta do sentimento de alguém por outro, né, por outra pessoa. E assim a gente foi vendo essa força poderosa evoluindo daquela força chegada ao animal a uma força chegada ao amor consciente, que só no reino hominal que nós temos esse amor consciente. Os animais também amam, mas não têm consciência disso. Só o ser humano, só o espírito que tem consciência dessa força, que é o amor. Então isso é uma evolução. O amor é uma evolução disso tudo. Aí quando a gente parte para uma ilustração, né, para uma comparação com a vida que a gente tem na atualidade, o que impulsiona um homem e uma mulher a se unirem? É amor? Não é, não. Não é, não, né? Aquelas juras de amor dos namorados, né? A gente no casamento, né? Quantas vezes eu ajudei assim a fazer a celebraçãozinha nos casamentos, já que o espiritismo não tem ritual de casamento, né? A gente não tem isso. Então, normalmente, as pessoas espíritas, quando elas querem se casar, né? Os casais querem o casamento, chamam então o juiz para fazer o casamento, porque não tem templo, não tem ritual nem nada. Então faz uma festa, ou em casa, ou aonde quiserem, né? Então vai o juiz de paz, faz o casamento, e alguém do centro que ela frequenta, no caso eu fazia e Zé Manel também. Nós dois tínhamos essa... Eu fiz o seu, né, Anjo? Jane? Então, e isso tem quase 25, né, Jane? 23, olha aí. Então a gente fazia parte de celebração. Aí quando você olha para a carinha dos dois assim, é uma gracinha, né? É uma delícia. Porque eles estão assim, né? Os olhinhos brilhando, um olhando para o outro ali. Mas aquilo ali não é amor, não. A gente pensa que é. Mas no decorrer da vida é que a gente vai vendo que não é. Aquilo é paixão. É aquela força bem parecida com aquela lá do início ainda, aquela força pelo corpo, pela matéria, pela sensualidade, né? Pela exteriorização do sexo no corpo físico. Então é aquele calor, é aquela força poderosa agindo ali na paixão para poder aproximar aqueles dois. Porque casamento na Terra é provacional. A maioria.
Não são todos. Existem muitos casamentos por amor, mas a maioria não é. Porque as almas se unem no plano físico para sublimação de sentimentos e para resgate, para reajustamento emocional, um com o outro e com os hóspedes que vão chegar aí na condição de filhos. Se eles enxergassem de verdade um no outro quem eles foram na outra vida e que agora precisam de se unir para fazer reajustamento, ninguém casava. Então, né? Aí era aquele ditado hindu, né? Casamento é como uma fortaleza. Quem está fora quer entrar, mas quem está dentro está doido para sair. Mas por que está doido para sair? É porque enfrenta dificuldades. Mas ninguém se une nessa, ninguém reencarna no plano de provação e expiação para fazer turismo. Para viver um love a vida inteira. Não é bem assim, não. Pode viver um love a vida inteira, mas esse mar de rosas aí não são aquelas de Roberto Carlos sem espinho, não. Elas têm espinho. Todas elas. Então, o casamento é um mar de rosas? É, mas elas têm espinhos. Então, tem que saber lidar. Tem que saber tocar. Porque senão vai se ferir, né? Aí, quando aquela paixão começa a dar sinais de que ela não é tão poderosa assim para segurar uma relação, porque ela foi só para juntar, aí é a afeição que já também começou a ser gerada por conta da paixão. Aí isso vai segurando e os dois vão se equilibrando ali naquela situação, né? Como se fosse tem uma outra, não sei quem foi que fez essa comparação, que o relacionamento entre marido e mulher é semelhante àquela maquininha de tirar rebarba de pregos. Antigamente, os pregos vinham com um apêndicezinho na ponta, que não servia para nada, tinha que jogar fora, porque ele não entrava na madeira de jeito nenhum, ele não pregava porque ele tinha uma rebarba, ele não tinha pontinha fina. Então eles faziam essa produção de pregos, depois colocavam, igual uma betoneirazinha que faz cimento, assim, botava tudo dentro daquela máquina e eles ficavam girando, se atritando até perder os apêndices. E perdiam. Então o casamento é mais ou menos isso. É um conjunto de atritos para que cada um perca os seus apêndices, né? E com isso, aquela paixão ainda tem valor, né? É por isso que quando a gente celebra, né, às vezes um casamento, aí eu não faço mais não tenho mais essa tarefa, mas eu sempre gostava de lembrar que cada um tivesse na sua mente bem forte o que levou eles a estarem ali. Porque é isso que depois vai ajudar na hora que os problemas surgirem. Que vão surgir, com certeza vão surgir. Não tem esse nem aquele que vai passar em brancas nuvens, que ninguém passa. Então os problemas surgem, os filhos chegam, filhos também são provações e expiações muitas vezes, reajustes, né? São almas que vêm se reajustar. Então existe todo um contexto em que as almas precisam fazer um esforço enorme para poder dar certo. Mas o que dá certo? Um casamento dá certo? É muito maior que isso. Não é casamento dar certo. Casamento, às vezes, de 50 anos, nem deu certo, só ficou lá junto, 50 anos. Às vezes não deu nem tão certo assim. Mas pelo menos eles tentaram, né? E ficaram ali tentando. Então não é fazer casamento dar certo. É sair vitorioso da relação. Da relação em que se colocou por escolha própria. Ambos, né? Então a exteriorização do sexo no corpo físico, ela tem essa questão aí de segurar realmente, de auxiliar na evolução desse sentimento. Tanto que depois, muitas vezes, mais para frente, um casamento aí de 45 anos, né? Bem, por força da biologia mesmo, né? A parte sexual, ela se arrefece, porque é natural. O corpo tem um tempo,
né, para atuar para a atividade esta ou aquela. Da mesma maneira que a gente passa o tempo com a idade, a gente fica um pouco mais esquecido. Então, a força genésica também da alma, ela permanece, mas nem sempre ela encontra correspondência na organização física por conta de doenças que aparecem, né? O envelhecimento, isso faz parte da vida. Mas isso, a natureza é sábia, isso mais ou menos acontece num período, numa época, em que ambos não sentem tanta necessidade mais. Porque a sublimação já alcançou um nível tal, aí sim, se conseguiram sublimar, o amor já existe. Há muito tempo que ele já vem existindo, né? Mas não casa por amor, casa por uma paixão que aproxime depois. Os próprios problemas, as coisas que vão acontecendo, vão fortalecendo a relação quando os dois querem, né? Porque os dois precisam querer, né? Os dois, porque um só, né, não vai adiantar. Então, quando os dois querem permanecer, tem algo ali forte que é a intuição de que devem permanecer juntos e vão se controlando, vão se cuidando, né? Vão cedendo aqui e ali e acaba sublimando um sentimento que não é mais paixão passageira, já é um sentimento maior. Aquele que a pessoa pensa assim, poxa, eu não gostaria de viver sem você, né? Então, isso é do tempo, é natural. Então, isso vai acontecendo em todos os setores, com a alma também. Quer dizer, a alma, quando ela chega num ponto de evolução tal, ela não precisa mais de reencarnar. Assim como quando você está na matéria, que você está desenvolvendo, você vai sublimando o seu sentimento de um tal jeito, que chega um tempo, né, que um toque de mão num braço é um ato de amor, né? Funciona como realmente um ato de amor. Então, isso é da própria evolução do ser, né? Essa força genésica, ela vai estar sempre presente. A gente vai continuar falando das formas, aqui o nosso horário já esgotou, mas a gente vai ver que mesmo na atual encarnação, essa força poderosa, que é a força sexual, que a sua sede é na alma, ela tem várias formas de exteriorização. Não é somente na função sexual, na união dos gametas masculinos e femininos, através do sexo. Porque a força procriadora, a força geradora de formas é só um dos objetivos dessa força genésica. A troca de gametas masculinos e femininos para que haja a reprodução do ser através da união sexual, essa é só uma. É só umazinha, tem mais. Né? Então é muito amplo isso. É bom que a gente entenda que essa força genésica, ela não a única função dela não é a exteriorização no corpo físico. Então, existem várias formas de você manter essa força genésica sem que você tenha uma relação sexual durante toda a sua vida. Aí é outro nível de escolha. A pessoa fez essa opção. Então, a sua força genésica ela vai ser canalizada para outra coisa, para a arte, para a dedicação, para a assistência social, para o amor. Foi o que aconteceu com o Chico, foi o que aconteceu com o Divaldo, com a irmã Dulce, com todos esses que canalizaram a sua energia fortíssima, né? Essa força genésica, não para a exteriorização do sexo no corpo físico, mas canalizaram para o amor ao próximo. Então, é outra função dessa força que canaliza, né? Aí, por conta disso, o Chico, por exemplo, ele tinha muitos trejeitos femininos, quanto Raul, quanto o Divaldo também, né? Aí, uma vez, eu sempre lembro disso, a Hebe Camargo estava entrevistando o Chico e, de repente, ela ficou igual um tomate maduro, assim, porque ele falou assim, minha amiga, pergunta o que você quer.
Naquela hora ela ficou vermelha, porque ela falou, ai Chico, você leu o meu pensamento. Ele falou, você está com ele desde a hora que a gente começou na entrevista. Você está querendo me perguntar se eu sou gay. Não sou não, minha filha, não sou não, mas eu te explico o que aconteceu. Toda a minha força genésica, a minha força sexual poderosa que toda alma tem, eu canalizei para a minha mediunidade. Eu canalizei para a assistência ao próximo. Eu fiz essa escolha. E por conta disso, eu não desenvolvi hormônios masculinos suficientes para me dar aquela característica de um homem forte, né? Viril. Eu não tenho, por isso que eu tenho esses trejeitos assim femininos. Porque eu não tenho, se testar meus hormônios, os hormônios masculinos são muito poucos. Porque realmente eu não tenho essa prática que desenvolve isso aí. Né? Então é aquela questão, isso não foi nem uma encarnação de mudança de polaridade, foi uma opção dele. Né? E acontece com muitas pessoas. Né? Com muitas pessoas que às vezes a gente nem vê que não são pessoas de projeção, mas elas escolheram outras coisas para canalizar a sua força genésica, que não era apenas com a exteriorização no corpo físico. Então tem mais algumas coisas aqui para a gente analisar, para a gente ver isso aí, e que nós vamos ver semana que vem, se Deus assim nos permitir encarnados. Muita paz para todos.